E aí, pessoal? Hoje nós vamos terminar aqui a videoaula de recurso de revista, certo? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui para o roteirinho 27, né? Nós havíamos falado das hipóteses de cabimento do recurso de revista. Comentamos as hipóteses de cabimento das alíneas A, B e C. Comentamos também, né, que no procedimento sumaríssimo essas hipóteses acabam sendo um pouco menos, tem um pouco menos de hipóteses, né? Elas acabam sendo um pouco diminuídas, né? E a mesma coisa acontece na execução, que é ainda menor a possibilidade de realizar esse recurso, né? Hipótese de cabimento. E aí nós finalizamos a aula passada justamente falando, né, de como seria a aplicação no procedimento sumaríssimo. Foi a última coisa que nós falamos, comentamos inclusive que não cabe recurso de revista baseado em divergência no procedimento sumaríssimo, se essa divergência for com orientação jurisprudencial. Então, nós vamos começar hoje com o tópico 7, falar de alguns requisitos específicos que muitas vezes fazem com que os recursos de revista não sejam conhecidos lá nos tribunais. Por quê? Porque, como a gente vai ver aqui agora, esses requisitos eles são muito, mas muito chatos, no sentido de serem muito burocráticos. A gente tem que escrever tintim por tintim, demonstrar tintim por tintim, senão o seu recurso sequer vai ser conhecido quando chega no TST. Tá? Muitas vezes nem chegar no TST, nem vai chegar. Então, vamos lá. Algumas questões. Né? Regularidade formal. Como é um recurso de revista? É a mesma petição que a gente faz para qualquer recurso, que vocês já estão acostumados. É muito parecido, inclusive, com recurso especial, recurso extraordinário. Né? A gente faz uma petição encaminhando para o TRT, pedindo que ele aceite esse recurso de revista, e aí é uma petição de rosto. Depois nós fazemos uma segunda petição que vai anexa, né? Quando era no papel, inclusive, essa segunda petição, a gente imprimia e grampeava tudo junto, a de folha de rosto junto com as razões. Essa segunda petição será composta das razões, em que nós vamos demonstrar não só as razões de motivo de reforma, mas também as razões no que se refere a hipóteses de cabimento desse recurso, ok? E aí, uma questão interessante que a gente tem que comentar é que, para realizar esse recurso, nós temos que observar a capacidade postulatória. Como nós já estudamos até hoje, nós só vamos poder fazer recurso sem advogado, né, atuar sem advogado, até o TRT. Como o recurso de revista é um recurso que vai para o TST, então há necessidade de advogado. Tá? Não há possibilidade de realização de recurso de revista ou de contra-razões sem a atuação do advogado. Ok? Então, para que haja possibilidade de recurso de revista, de acatamento, né? de aceitar esse recurso de revista, nós vamos ter o advogado sempre presente, ok? De hipótese de cabimento também entra aí como hipótese de cabimento, estar com o advogado, ok? E os postulantes aqui não funciona, é só a gente dar uma olhadinha na súmula 425 do TST que a gente vai lembrar. Bom, também temos que observar depósito recursal e custas, né? Se for o caso, a gente lembra que depósito recursal a gente vai recolher se a gente estiver pelo polo passivo e se nós estivermos pelo lado da empresa, empregador, ok? Desde que condenado em valor pecuniário, tá? Então tem que ver se tem um depósito recursal, se a parte é isenta, se a parte tem que pagar metade, enfim, todas aquelas hipóteses do depósito. A mesma coisa com relação a custas, tá? Muitas vezes o que acontece? As custas já são pagas para fazer o recurso ordinário. Eu tenho que pagar as custas de novo? Não. Você só vai ter que pagar, né? Nós já comentamos isso em uma aula específica, inclusive, você só vai ter que pagar a diferença se por acaso a condenação foi aumentada. Ok? Mas de qualquer maneira, via de regra, não. Mas o depósito recursal a gente vai ter que fazer um novo a cada recurso. Portanto, no recurso de revista, nós vamos ter que fazer um depósito recursal com aquele limite máximo, né? Que beira ali a R$ 20.000. E se não houver a comprovação desse depósito recursal, o seu recurso de revista, obviamente, não será conhecido. Bom,
também temos que fazer, aqui é um pressuposto que em nenhum recurso ordinário, né, nenhum recurso de natureza ordinária a gente vai ver. É o pressuposto de você demonstrar o cabimento do seu recurso. Você tem que demonstrar na sua petição, tintim por tintim, por que ele cabe. Principalmente em relação ao que está nas alíneas A, B e C do artigo 896 que nós estudamos no vídeo passado. Tá? Não há possibilidade de você fazer recurso de revista que não seja na forma do artigo 896. Então, esse artigo ele é taxativo. Tá? Só vai caber recurso de revista em uma daquelas hipóteses. E você tem que demonstrar o cabimento dessa hipótese. Então, por exemplo, se você está alegando que houve violação legal ou violação constitucional, você tem que demonstrar o cabimento do seu recurso. Ou seja, o Osório está falando que eu vou ter que fazer uma preliminarzinha ali para falar, olha, meu recurso é sobre violação legal porque a decisão do TRT entendeu, sei lá, vou usar um exemplo esdrúxulo, a decisão do TRT entendeu que uma pessoa que trabalha uma vez a cada 2 semanas é empregado, né, violando aí a ideia de continuidade, de habitualidade da relação de emprego. Né? Eu tenho que demonstrar que houve violação, então, no artigo 3º da CLT? Sim, você tem que demonstrar que houve essa violação como cabimento. E depois, na hora de fazer o mérito, né, de realmente entrar nas razões recursais, vai ter que falar tudo de novo, certo? E isso daí não adianta. Professor, mas não é mais fácil eu colocar já falar assim, olha, a hipótese de cabimento está ali no próprio recurso? Não. Como eu falei para vocês, esse recurso é um recurso burocrático. Você vai ter que falar, às vezes, muitas vezes, inclusive, a mesma coisa 2 vezes. Tá? Eu acho isso uma perda de tempo, mas os tribunais exigem. Se você não fizer isso, ele finge que não viu e fala que você simplesmente não cumpriu o requisito de demonstração do cabimento. Tá? A gente vai ver que, inclusive, para cumprir esse requisito, tem bastante burocracia, entre aspas, né? Que foi, inclusive, que já era jurisprudencial, mas que foi incluído na lei pelo parágrafo 1º-A do artigo 896. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Então, nós temos que demonstrar o cabimento. Tá? Tem que puxar um tópico do seu recurso inicial para demonstrar qual é o cabimento do seu recurso. Olha, esse recurso aqui é cabível na forma da linha A, porque houve divergência jurisprudencial assim, assim, assado. Ou então, esse recurso aqui é cabível na forma da linha B, porque houve divergência jurisprudencial assim, 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 né, em uma lei estadual e por aí vai. Ou então, esse daqui é um recurso cabível na forma da linha C, porque houve violação legal, violação constitucional, certo? Mas tem que puxar esse tópico, tem que fazer esse primeiro tópico demonstrando qual é a hipótese. Se for todos os 3, então você divide esse tópico em 3 e demonstra em cada um qual é o cabimento da linha A, qual é o da B, qual é o da C, certo? Mas tem que fazer. Outra situação que você tem que demonstrar preambularmente, né? Você não vai, de forma preambular, você não vai fazer isso no mérito, você vai fazer isso antes de adentrar no mérito, é demonstrar que houve um debate prévio da hipótese jurídica, que é o que se chama de pré-questionamento. E toda vez que a gente fala de pré-questionamento, eu sei que vocês ficam meio assustados, que vocês não entendem muito bem o que é, isso é normal. O que é o pré-questionamento? Pré-questionamento, pessoal, é o seguinte, lembra que eu comentei com vocês que o recurso de natureza especial, recurso de natureza extraordinária, ele tem a intenção não de julgar um caso concreto, mas de julgar o direito em tese? Então, o que acontece? Vamos pegar esse exemplo esdrúxulo que eu coloquei aqui. Tem um tribunal que está entendendo que um trabalhador que trabalha uma vez a cada 2 semanas, um dia a cada 2 semanas, ele é empregado. Beleza? Você não encontra nenhuma jurisprudência, nenhuma decisão de nenhum TRT parecido com essa para você poder alegar divergência, mas você quer alegar violação legal, né? A violação direta ao artigo 3º da CLT, que exige habitualidade para reconhecimento de vínculo. Ok? Nesse caso, quando você vai recorrer, vamos supor que a sentença deu essa sentença favorável, você vai recorrer para o TRT. Quando você vai recorrer para o TRT, você tem que colocar no seu recurso ordinário, não estou falando de revista ainda não, você tem que colocar no seu recurso ordinário essa hipótese jurídica de discussão. Ou seja, você tem que falar assim, olha, a sentença está violando o artigo 3º da CLT e está violando porque não há habitualidade e o artigo 3º exige a habitualidade para o reconhecimento de vínculo, mas o juiz está reconhecendo o vínculo sem habitualidade, ou seja, por meio de uma constatação de trabalho de uma vez a cada 2 semanas. Certo? O TRT vai julgar o seu recurso.
Daí ele vai dizer se ele acha ou não acha que uma vez a cada 2 semanas gera o vínculo de emprego. Ele vai, inclusive, poder julgar se foi realmente uma vez a cada 2 semanas. Lembrem-se que o primeiro recurso, que é o recurso ordinário, você discute não só o direito, mas também os fatos e as provas. Daí o que acontece? Suponha que o TRT fale explicitamente o seguinte: olha, realmente, pelo que eu percebi aqui, esse trabalhador trabalhou uma vez a cada 2 semanas, essa foi a frequência de serviço dele, e mesmo assim, para mim, isso significa habitualidade. Ok? O nosso TRT vira e fala isso, o TRT que você está ali, em que você está sendo julgado. Aí ele vira e fala isso: olha, aconteceu exatamente isso, e neste caso eu acho que realmente é o caso de reconhecimento de vínculo. Ok? Quer dizer, a matéria que você quer levar para o TST, com certeza não vai ser matéria de fato mais. É um fato que já está sem discussão. Você já, tanto o juiz quanto o TRT já disseram: olha, ele realmente trabalhou uma vez a cada 2 semanas. Você não vai mais precisar provar isso, você não vai mais precisar voltar lá nos fatos, nas provas, o que aconteceu. Não. Você vai simplesmente, no seu recurso, falar o seguinte: olha, a hipótese jurídica que embasa esse recurso é violação do artigo 3º da CLT, por força de uma situação em que um trabalhador realize serviço de maneira descontínua, né? Realize serviço de maneira não habitual. Aí você vai ter que demonstrar que houve um pré-questionamento dessa hipótese. Ou seja, você vai virar e falar o seguinte: olha, essa tese, essa hipótese jurídica que eu estou levantando, qual é a hipótese que você vai estar levantando? A hipótese de que um trabalhador, qualquer trabalhador, não é o seu caso exatamente, qualquer caso, qualquer trabalhador que trabalhe uma vez a cada 2 semanas não pode ser considerado empregado. Essa é a sua hipótese jurídica de recurso. Né? Então você tem que demonstrar que esse debate sobre esse assunto aconteceu. Como você vai demonstrar isso? Você vai pegar e vai tirar um copia e cola lá da decisão do TRT, do acórdão, a parte em que ele realmente discutiu isso e falou o contrário do que você está falando. A parte que ele discutiu isso e é a parte que viola esse artigo da CLT. Você fazendo isso, você demonstra que isso daí é uma tese que já foi debatida, portanto, a sua hipótese jurídica está pré-questionada. Tá? Isso é o pré-questionamento, é demonstrar o debate prévio da sua hipótese jurídica. Tá? Imaginem um outro exemplo. Falei de violação legal, vamos falar agora um de divergência jurisprudencial. Tá? Imagine vocês que você tenha você tem uma ação e nessa ação você tá com algum empregado da Petrobras sendo julgado, beleza? E aí você é o advogado desse empregado. O empregado, de acordo com a sentença, ele teria direito a um adicional X, certo? E a empresa, no recurso ordinário dela, diz que esse adicional X, na verdade, não existe mais, que ele já foi julgado inconstitucional, que ele deveria ser considerado inconstitucional. O TRT acata esse entendimento. Ele fala: olha, o empregado teria sim direito ao adicional X, mas ele é inconstitucional. A Petrobras está certa. Ok? Aí você vai lá no TRT do Rio de Janeiro, que também tem Petrobras, e percebe que o TRT do Rio de Janeiro disse que esse mesmo adicional, que esse mesmo tipo de empregado seu trabalha na mesma função, esse mesmo adicional é constitucional. Quer dizer, aqui você acha uma divergência de interpretação, certo? E aí vamos supor, eu estou falando de adicional, né? Vamos supor que eu esteja falando, na verdade, de uma lei, né? Um adicional criado por uma lei, ok? Uma lei federal, para ficar mais correto nosso exemplo. Então, aí a mesma lei federal criou o adicional que nós estamos discutindo, foi considerada constitucional pelo TRT do Rio e inconstitucional pelo Espírito Santo, que é o que você está sendo julgado, tá? Em que você está sendo julgado. Então, o que vai acontecer? Você tem que falar o seguinte para o TST. TST, está tendo um problema aqui porque eu tenho uma turma do TRT do Rio. Na verdade, eu tenho o TRT do Rio e o TRT do Espírito Santo conflitando entendimento sobre o mesmo assunto. Certo? Que assunto? Constitucionalidade do adicional tal. Aqui eu não estou discutindo se o meu empregado aqui, se o meu cliente tem ou não tem direito adicional. Isso daí já foi hipótese debatida, isso daí já passou. Não estou discutindo fatos e provas.
Todo mundo concorda que ele tem direito. A única discordância é em face do direito em tese, ou seja, é constitucional ou não constitucional? Ok? Então você demonstra isso para o TST. Olha, foi debatido que este adicional é inconstitucional no TRT, enquanto lá no TRT do Rio de Janeiro foi debatido que ele é constitucional. E aí você tem que pegar a parte da decisão do TRT do Espírito Santo que fala sobre essa inconstitucionalidade e colocar no seu recurso de revista para demonstrar que essa hipótese já foi debatida. Ok? Demonstrando que a hipótese já foi debatida, você demonstra o pré-questionamento. Tá? Essa ideia de pré-questionamento, inclusive, ela vem, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive quando vocês estudaram o recurso especial e o recurso ordinário, porque lá na Constituição, quando ela fala sobre esses dois recursos, a gente vê ali os artigos 102, inciso 3, 105, inciso 3 também, fala o seguinte, no caso do 102 fala do STF, né? No caso do 105 fala do STJ. Então vamos lá, o artigo 102, inciso 3 vai dizer: compete ao STF julgar em recurso extraordinário. Aí ele começa assim: as causas decididas em única ou última instância por... Quer dizer, causas decididas. Né? A mesma coisa acontece com o 105, quando você vai lá no STJ, compete ao STJ julgar em recurso extraordinário a causa decidida que viole a lei e tudo mais. Então, assim, ambas as disposições falam sobre causa decidida. Né? O próprio artigo 896, ele também não fica para trás, ele também diz que a decisão do TRT, você recorre da decisão do TRT, do que está nela. Então, se você, por exemplo, aí eu vou dizer um caso diferente desses dois que eu já comentei. Se você, por exemplo, fez uma alegação no seu recurso ordinário, dizendo que, sei lá, você pediu uma estabilidade para uma empregada por dois motivos, dizendo que, primeiro, ela é da direção sindical, certo? Ela é diretora sindical. E segundo, ela tem estabilidade porque estava grávida. Aí o TRT nega o seu pedido e apenas afasta a estabilidade, dizendo, por exemplo, que já tinha passado o tempo da gravidez e nada menciona sobre o fato dela ser diretora sindical. Nesse caso, se você for direto para o recurso de revista, para poder discutir a questão da estabilidade sindical, você vai ter o seu recurso de revista, seu recurso de revista não vai ser conhecido. Por quê? Porque o debate que tem que ter acontecido no acórdão não é simplesmente o debate sobre o seu pedido, reintegração, por exemplo, e sim o debate da hipótese. Então, se ele debateu a hipótese só da gravidez e não debateu a hipótese do caso de ser diretor sindical, então você tem que embargar de declaração, tá? Por omissão para fins de pré-questionamento. Se você não fizer isso, e essa questão não ficar decidida no acórdão, explicitamente, aqui não é implícito, é explicitamente, se isso não acontecer, o seu recurso não será conhecido. Tá? Então, a gente tem aqui a súmula 297, que segue, inclusive, também... Essa súmula é mais antiga, né? O novo CPC segue também os ditames dessa súmula. Se vocês quiserem também, dê uma olhadinha na súmula 184, que também é uma súmula que nos remete a exatamente o que nós estamos conversando agora. E aí, olha só, o inciso 1 da súmula 297 do TST. Diz-se pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Vejam o seguinte, pessoal. Quando eu digo matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito, eu estou falando da decisão impugnada, obviamente vai ser a decisão, o acórdão do TRT, certo? Impugnada pelo seu recurso de revista. Então, veja, vai ser considerado pré-questionado aquela hipótese que estiver explícita no acórdão. Se o acórdão não falar sobre ela, já era. Tá? Então, olha o inciso 2. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal. Qual o recurso principal aqui que ele está falando? Aqui ele não está falando do recurso de revista. Ele está falando do recurso ordinário. Tá?
Por quê? Porque o TRT só vai falar de uma tese se você falou dessa tese no recurso ordinário, né? Então ele está falando, ó, incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso ordinário, recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Quer dizer, neste caso, né, você alegou na inicial que a empregada tinha instabilidade por ser diretora sindical e por estar grávida, né, por uma questão de gravidez. Então, você, no recurso, se a sentença foi contra você, no recurso você tem que renovar as duas. Né? Você tem que renovar as duas hipóteses. Você já tem que falar as duas coisas. Olha, gravidez e dirigente sindical. Se você demole e no recurso ordinário falar só de uma das duas e esquecer a outra, depois você não pode mais renovar isso em recurso de revista. Porque mesmo se você embargar para o TRT mencionar aquele fato, ainda que você embargue para ele mencionar aquele fato, veja que a súmula 297 fala que o pré-questionamento depende de a matéria ter sido invocada no recurso ordinário, no recurso principal. Então é por isso que eu costumo dizer para vocês que é um absurdo você permitir a uma pessoa, por meio de ius postulandi, fazer recurso ordinário na Justiça do Trabalho. Porque o recurso ordinário ele já é um recurso um tanto quanto técnico. Por mais que ele seja fácil de fazer, se você parar para prestar atenção, todo recurso ordinário ele já tem que estar preparado para que, eventualmente, você possa fazer um recurso de revista depois. Se você fizer de qualquer jeito, esquecer alguma matéria, já era. A matéria tem que estar pré-questionada pelo TRT. E para ser considerado pré-questionado pelo TRT, você tem que ter levantado ela no seu recurso ordinário. Ah, mas se mesmo eu levantando no recurso ordinário, Osório, e o TRT não falar nada, aí eu vou lá e embargo de declaração. Na hora que eu embargar de declaração, o TRT vem com aquela mesma conversa fiada assim, ah, eu não preciso falar de tudo que você quer, ah, o recurso de embargo de declaração não serve para isso. Se ele não falar nada mesmo assim, aí não tem problema. Porque o item 3 da súmula 297 diz o seguinte, ó, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargo de declaração. Então, voltando àquele exemplo, você fez o recurso ordinário, pediu que fosse reconhecida ali a estabilidade, né, que fosse concedida a reintegração, por dois motivos. Você colocou no recurso ordinário lá, gravidez e diretora sindical. Aí o TRT vai lá e afasta por gravidez e não fala nada sobre direção sindical. Aí você vai fazer o quê? Embargo de declaração. Para quê? Para pré-questionamento. Omissão porque não pré-questionou a tese do diretor sindical. Beleza? E aí, quando você faz isso, o TRT ele vai questionar, vai pré-questionar a matéria, porque ele vai ser obrigado a se manifestar sobre aquele assunto, já que você embargou. Só que como nós sabemos que na prática, muitas vezes, o TRT acaba não pré-questionando, não entrando no assunto, dizendo que tudo que ele já falou no TRT, no acordo já está bom, que aquilo ali você está tentando recorrer e tudo mais, e acaba não julgando, não tem problema. Se você fez o embargo de declaração, já está pré-questionado. Mesmo que eles não falem nada. É o que está dizendo o item 3. Tá? Se você opôs embargo de declaração, mesmo que ele se omita, já é considerado pré-questionado. Mesmo que o TRT se omita, aí vai ser considerado pré-questionado a questão jurídica. Beleza? Então, a gente tem essa situação, né? O TRT, ele pode até se omitir na tese, mas você tem que embargar de declaração para pré-questionamento, senão você não vai ter o seu recurso de revista conhecido. Ok? Bom, tem duas situações aqui em que o TST entende que o pré-questionamento ele já existe, mesmo que não pareça. Né? É porque é o seguinte, a primeira, na verdade, é uma confusão que muito advogado faz, que quando a gente fala de pré-questionamento, nós estamos falando de debate de uma hipótese jurídica. Nós não estamos falando de debate de lei, debate de artigo. Então, às vezes, o TRT ele se manifesta sobre uma tese jurídica sem citar o artigo sobre o qual ele está se manifestando. Mas está na cara que ele está falando do artigo. Aquele primeiro exemplo que eu dei, o TRT vira e fala assim no acórdão. A pessoa trabalha uma vez a cada 2 semanas, para mim isso é habitualidade, então ele é empregado. A hipótese já está pré-questionada, não precisa de o TRT dizer que isso daí não viola o artigo 3º da CLT. Não.
Você que vai depois, no seu recurso de revista, né, apontar que está violando o artigo 3º, porque a hipótese já está debatida. O debate do pré-questionamento não é debate de artigos, é debate de hipótese jurídica, certo? Então, muitas vezes, alguns advogados confundem uma coisa com a outra, e aí o TRT ele falou sobre toda a hipótese jurídica, mas não citou o artigo. Aí ele vai lá e fala assim, ó, venho opor embargo de declaração porque o TRT não pré-questionou o artigo 3º. Está errado. Ainda está acostumado a tomar até multa do litigante de má-fé por protelar o feito. Tá? Então, cuidado com isso. Pré-questionamento não é de artigo, é de hipótese. Ok? E aqui a gente pode até olhar pela orientação jurisprudencial 118 do TST, que fala o seguinte: havendo tese explícita sobre a matéria na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como pré-questionado este. É exatamente o que eu estou falando. Se ele já falou sobre o tema, ele não precisa dizer qual artigo. Ok? Vejam bem, quem não precisa dizer qual artigo é o TRT. Você, advogado, se você for o advogado, você tem que falar o artigo. Tá? Mas, na hora de pré-questionar, você tem que mostrar principalmente a hipótese jurídica. Tá? O artigo vem em segundo plano. Você tem que falar o artigo também, mas você tem que dar ênfase na hipótese. Ok? Agora, se você quer saber se já foi pré-questionado ou não lá no TRT, você tem que procurar pela hipótese, não pelo artigo em si. É isso que esse artigo 800, essa orientação 118 está dizendo para a gente. Ok? Outra situação interessante também é quando você vê no acórdão do TRT uma situação nova. Né? Imagine, por exemplo, que o efeito transcendental do recurso. Imagine o seguinte, que você está numa ação, está discutindo hora extra, aí o juiz vai lá, concede hora extra, você vai e faz um recurso querendo mais, a empresa faz um recurso querendo diminuir, e aí o juiz vai lá e fala o seguinte: tudo bem, recebo o recurso de vocês, vai para o TRT. O TRT pega o seu recurso e fala o seguinte: ó, ninguém falou nada não, mas pelo que eu vi aqui tem prescrição total. E aí ele julga prescrição total e fala: ó, essa hipótese que aconteceu isso, isso e isso, para mim isso é prescrição total. Quer dizer, você falou da hipótese de prescrição do seu recurso? Não. Nem a outra parte. Ninguém comentou nada sobre prescrição. Isso foi uma origem no próprio TRT. Ninguém tinha falado sobre isso. Preciso fazer embargo para questionar a hipótese de prescrição? Não. Por quê? Porque se originou ali no TRT, então obviamente isso já está decidido, obviamente já está discutido. É isso que a orientação 119 fala. Ó, é inexigível o pré-questionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida. Inaplicável ao súmula 297 nesses casos. Por quê? Porque se surgiu na própria decisão, é óbvio que a questão está decidida. Ok? Então, nesse caso, você não precisa de pegar aquela decisão nova que surge ali no TRT e pré-questione essa violação, certo? Você já vai direto, né? Por exemplo, não, mas isso daí está violando o artigo 11 da CLT. Ok, se está violando o artigo 11, a tese já está explícita ali, vai direto para o recurso de revista. Não precisa fazer um embargo de declaração, certo? Mas é só quando o motivo do seu recurso tiver surgido no acórdão. Tá? Se o motivo do seu recurso não surgiu, não é uma coisa nova que veio só no acórdão, se é de antes, aí você realmente tem que pré-questionar se é que o TRT não vai ter adotado tese explícita, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre pré-questionamento. Né? Pré-questionamento, a ideia do pré-questionamento é essa, de você debater ideias, debater hipótese jurídica para que o TST fixe o seu esforço de julgador apenas naquela hipótese. Até porque o TST não vai ficar olhando fatos, provas, nada disso. Tá? Muitas vezes óbvio que você vai ter que fazer referência a algum fato, né? Mas ele é só uma referência e nunca discutido. É só uma referência no sentido de, por exemplo, o que eu falei para vocês, o TRT mesmo já reconheceu que o cara trabalhava apenas uma vez a cada 2 semanas. Então, isso não está em discussão. O que se discute em tese, um trabalhador, quando trabalha uma vez a cada 2 semanas, pode ser considerado empregado? E aí? Não estou falando do meu caso, estou falando de qualquer caso. É isso que você tem que perguntar para o TST. Tá? Qual a interpretação correta do artigo 3º?
ok? Então, quando você faz isso, você está pré-questionando, né? E quando essa tese que você levanta é discutida pelo TRT, você está demonstrando o pré-questionamento, tá? Para efeitos de conhecimento do seu recurso, ok? Então, muitas vezes, quando você tiver que fazer esses embargos de declaração, vamos supor, naquele caso lá da diretora sindical, você vai ter que falar o seguinte, olha, nos seus embargos de declaração, eu gostaria que o tribunal pré-questionasse a seguinte hipótese jurídica. A funcionária diretora sindical que, no caso tal, tiver, sei lá, vamos supor que o seu caso é de uma diretora sindical que tenha acabado o mandato tem 2 meses. Né? Aí você fala assim, olha, a dispensa sem justa causa de funcionária com estabilidade, por ser diretora sindical, uma funcionária que saiu do cargo de diretora há apenas 2 meses. Eu quero que pré-questione que o TRT entende que, nesse caso, você manter essa dispensa não é uma violação do artigo da CLT que fala sobre estabilidade sindical. Certo? Aí você vai falar do artigo e, ao mesmo tempo, você está demonstrando a hipótese que você quer discutir no seu recurso de revista. O TRT vai debater essa matéria ou então vai passar por cima, mas de qualquer maneira você fez seus embargos, então já está pré-questionado, e aí você vai poder pegar essa hipótese e discorrer sobre ela lá no seu recurso de revista. Beleza? Então, para ter pré-questionamento, você tem que levantar a hipótese jurídica e ela tem que ser debatida no TRT. E é muito importante, pessoal, vocês entenderem que pré-questionamento é sobre hipótese e não sobre fatos. Porque se você quiser, por exemplo, dizer o seguinte, o TRT entendeu que ele trabalhava 3 vezes a cada uma semana, mas na verdade ele trabalhava 3 vezes a cada 3. Então o TST está violando o artigo 3º. Esquece, o TST nunca vai julgar um caso desse. Porque se o TRT disse que era 3 vezes por semana, o TST jamais vai reanalisar fatos e provas. O TST só analisa direito em tese, daquilo que já não se discute mais em relação a fatos. Se você tiver qualquer fato ainda por discutir, se você está dizendo o seguinte, que o TRT violou a lei porque deixou de analisar a prova tal, já era. O TST não analisa fatos e provas. Beleza? Inclusive, eu vou dizer para vocês, eu vou recomendar para vocês que leiam a súmula 126, que é um grande impedimento de recurso de revista, porque muitas vezes os advogados eles não entendem isso. Eles querem discutir fatos e provas em recurso de revista. Não adianta, não tem como. Tá? Você, para discutir um fato no TST, esse fato já tem que estar, do ponto de vista probatório, indiscutível. Já tem que estar incontroverso. É como eu falei para vocês, por que eu pude discutir o caso do rapaz que trabalhava uma vez a cada 2 semanas no TST? Por que eu poderia discutir? Porque não tem discussão em relação a fatos, só em relação ao direito. Todo mundo concordou, o juiz concordou que ele trabalha uma vez a cada 2 semanas, o TRT concorda que ele trabalha uma vez a cada 2 semanas, e você não está impugnando isso. O que você quer saber é apenas o direito aplicável nos casos em que um trabalhador trabalha uma vez a cada 2 semanas. Beleza, aí não tem problema nenhum. Agora, se você quiser discutir quantas vezes ele trabalhava efetivamente por semana, se você quiser discutir que, na verdade, foi anotado na carteira, foi anotado um contrato com ele que ele ia trabalhar uma vez a cada 2 semanas, mas, na verdade, ele trabalhava 3 vezes por semana. Qualquer coisa que seja em relação a fatos e provas que você queira discutir, você só consegue discutir com o juiz e com o desembargador. Jamais vai entrar nessa discussão lá no TST por meio de recurso de revista. Tá? O recurso de revista não se presta à discussão de fatos e provas. Ele é um recurso de natureza extraordinária, de natureza especial. Ele só julga lei em tese e apenas uniformiza a jurisprudência. Quando eu digo lei, eu digo do lato senso, né, que a gente já viu as hipóteses ali em cima. Mas, de qualquer maneira, não adianta. Fatos e provas não se discutem no âmbito de recurso de revista. Tá? Bom, e para finalizar, talvez a parte mais chata do recurso de revista, quando eu digo chata na hora de fazer, porque dá um trabalhão, seja realmente esse parágrafo 1º A do artigo 896,
tá? Eu até citei umas súmulazinhas aí para vocês darem uma lida, que são, na verdade, muitas partes aqui desse parágrafo primeiro A são baseadas nessas súmulas, tá? E aí vocês vão ver o seguinte, olha, o parágrafo primeiro A, ele também é antes do mérito. Você começa falando aqui, olha, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Então, olha só, sob pena de não conhecimento é ônus da parte. É aqui que eu falo para vocês. Vocês têm que puxar um tópico anterior ao mérito do recurso e começar a falar de hipótese de cabimento. E aí, olha só, você tem que observar esses 4 itens desse parágrafo primeiro A à risca, senão o seu recurso não vai ser conhecido. Então, vamos ponto por ponto. É ônus da parte. Que parte? A parte recorrente, né? Inciso 1. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. É como eu havia falado para vocês. Não adianta você falar assim, ah, não, o TRT discutiu sim, tá pré-questionado certinho, tá lá na folha 5 do acórdão, depois você dá uma olhada e você vai ver que foi discutido. Não, se você fizer isso, não vão conhecer o seu recurso. Você tem que pegar o famoso copia e cola, você tem que ir lá na decisão, copiar o trecho, né? Ah, pessoal, não foi um trecho não, foi um tópico. Ótimo, copia o tópico em que a sua hipótese foi debatida e coloca, olha, houve pré-questionamento com relação à violação do artigo 3º no tópico 2 do acórdão, conforme consta abaixo, 2 pontos. Pum, cola. Certo? Então, você tem que indicar o trecho da decisão que vai consubstanciar o pré-questionamento da controvérsia. Tem que mostrar. Ah, professor, mas e se por acaso eu caí naquele caso de... aquele caso em que o TRT, na verdade, não pré-questionou, eu fiz o embargo de declaração e ele ainda assim não falou nada. Já considera pré-questionado, não é? Sim. Aí o que você vai fazer? Você vai falar o seguinte, olha, como se pode perceber, no tópico, por exemplo, né? No tópico que fala de estabilidade, o TRT nada menciona a respeito da hipótese jurídica deste recurso, que é diretor sindical. Veja, aí copia a parte que fala da gestante e mostra. Aí fala assim, ó, portanto, foram opostos embaixo de declaração, conforme a folha tal, ID tal, né? Que é o que identifica lá qual a petição dos embargos de declaração. E aí você tira o trecho dos seus embargos de declaração, aquele trecho em que você diz, eu quero o pré-questionamento da hipótese jurídica tal, copia e cola. Aí depois você vem e fala o seguinte, no entanto, mesmo após o embargo de declaração, o TRT manteve-se inerte, não quis discutir. E aí você pega a decisão dos embargos de declaração e mostra que na decisão dos embargos de declaração, tira o trecho da decisão que fala, não julga improcedente, não tinha que falar, e copia e cola. Você tem que demonstrar, você fala, portanto, na forma da súmula 297, inciso 3, considera-se pré-questionado. Então, tudo isso você tem que fazer, senão já era. Tá? Tem que fazer a demonstração do pré-questionamento. E de uma forma muito chata, como eu acabei de falar para vocês. Tem que ficar muito na cara mesmo, senão seu recurso não é conhecido. 2. Indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, se for o caso, né, se você estiver alegando violação de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST, se for o caso também, que conflite com a decisão regional. Esse item 2 é o seguinte, como a gente já viu, lá nas hipóteses das alíneas A, B e C, a gente vai recorrer ou por uma violação legal, na violação constitucional, ou por uma divergência jurisprudencial, certo? E esse item 2, ele está dizendo o seguinte, você tem que fundamentar, indicar de forma explícita, ou seja, naquele caso em que você estava alegando violação do artigo 3º, você tem que virar e falar o seguinte, olha, quando o... Isso eu não estou falando do mérito, não, é antes do mérito, tá? Quando o TRT afirmou categoricamente que a cada 2 semanas a pessoa trabalha um dia, isso significa habitualidade, portanto, é emprego, ele violou diretamente o artigo 3º. Por quê? Porque o artigo 3º da CLT diz que para ser empregado tem que ter habitualidade. Logo, quando o TRT afirma que uma vez a cada 2 semanas é um fato que revela a relação de emprego, ele está dizendo que um trabalhador que não é habitual vai ser empregado, ao contrário do que diz o artigo 3º. Portanto, a violação está aí. Então, assim, você tem que fazer o beabá como se você estivesse conversando realmente com uma pessoa que acabou de aprender a pensar. Realmente
Você tem que fazer da forma mais pormenorizada e mais explícita possível, mais argumentativa possível, certo? Por isso que esses recursos de revista normalmente é um recurso que é muito grande, dá muitas folhas, que você tem que ficar falando muitas vezes a mesma coisa e de uma forma muito extensa, porque não seria o ideal que fosse assim, na minha opinião, mas se você não fizer assim, o recurso não é conhecido, né? Outra situação que a gente tem aqui, né, eu acabei de falar do exemplo da lei, a mesma coisa você tem que fazer com relação à jurisprudência, né? Você tem que demonstrar a divergência jurisprudencial. E aí você vai para o item 3, ó. Expor as razões do pedido de reforma, tá? Isso aqui é para efeito de conhecimento, hein? Expor as razões do pedido de reforma, quer dizer, você vai ter que dizer qual é a linha, né, que você está alegando por que tem que ser reformado, se é por uma divergência, se é por uma violação legal, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Então você tem que bater ponto a ponto na decisão do TRT que você está recorrendo. Inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, de constituição, de súmula ou orientação cuja contrariedade você está apontando. Então, se você está, por exemplo, se você está alegando que há uma divergência jurisprudencial, naquele caso que eu comentei, do TRT do Rio e TRT do Espírito Santo, não adianta você pegar a ementa do TRT do Espírito Santo, pá, a ementa do TRT do Rio, pá, viu? Os dois estão contrariedade, então meu recurso tem sentido. Não, não é assim. Você tem que pegar a ementa do Rio de Janeiro e botar lá. Se a parte que você está discutindo não tiver diretamente na ementa, você tem que ir lá no processo, buscar a decisão inteira, tirar a parte que ele realmente discute, né? Virar e falar o seguinte, olha, tá vendo? Nessa parte aqui, fica bem claro que o caso do Rio de Janeiro é de um empregado da Petrobras, com a mesma função do empregado que é o meu cliente. Inclusive, ele tem o mesmo direito do meu cliente, reconhecido na sentença no TRT, igualzinho foi reconhecido na sentença do TRT daqui, só que lá no Rio demonstraram que há constitucionalidade no adicional, enquanto aqui no Espírito Santo pode ver que não houve a mesma solução. Aqui no Espírito Santo estão dizendo que é inconstitucional por causa disso, disso e disso. No Rio diz que é constitucional por causa disso, disso e disso. Então, assim, tem que ser uma demonstração analítica, ponto por ponto, detalhado, por que um está dizendo o que o outro está dizendo assado e como que os dois são a mesma coisa, porque você só vai poder usar a divergência se for o mesmo caso, certo? Se não for a mesma hipótese jurídica, você não vai ter demonstrado o cabimento do seu recurso, porque a hipótese jurídica é diversa, tá? Só cabe no caso de divergência do mesmo caso, né? Então, podem perceber que esse recurso é um recurso muito chato, um recurso muito complicado, trabalhoso de fazer. Quando eu digo chato, é nesse sentido, de ser trabalhoso, né? E aí no item 4 ainda ressalta, se você tem que transcrever na peça do recurso, no caso de você colocar uma preliminar de nulidade por negativo de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos de declaração em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão veiculada no recurso ordinário. Vamos supor que você esteja... na verdade, você não consegue entrar no mérito, precisa de fazer uma perícia, e na verdade o juiz não julgou, não falou que ia fazer perícia, não fez perícia, o tribunal também passou por cima, então você vai ter que alegar a nulidade do TRT, do julgado do TRT, né, por negativo de prestação jurisdicional, que ele ele não analisou a questão da perícia, não determinou que fosse realizada. Você tem que tirar o trecho dos seus embargos que você pediu pronunciamento sobre isso, tá? E o trecho da decisão que rejeitou os embargos. Se você não fizer isso, tá? Você não vai ter o seu recurso conhecido. Então, percebam que para fazer o recurso de revista, só na parte de cabimento, você tem que fazer de forma totalmente destrinchada. Mostrar o cabimento das linhas A, B ou C, ou se for as três, ou duas, ou uma, não interessa. Né? Você tem que mostrar quais são as suas hipóteses jurídicas e em que parte elas se encaixam no artigo 896, e de maneira extremamente minuciosa. Depois que você fez isso tudo, demonstrou pré-questionamento, demonstrou isso tudo, mostrou que não tem discussão de fatos e provas, aí sim você vai para o mérito. E aí no mérito você vai discutir o motivo da reforma. Muitas vezes, depois que você já fez isso tudo, você nem tem muito mais o que colocar no mérito, porque você já discutiu tudo antes, demonstrando o cabimento.
Mesmo assim, você vai repetir e colocar toda a sua motivação ali, porque senão corre o risco de o TST entender que você de o TST às vezes não analisar da forma que você gostaria, enfim. O ideal é você colocar tudo de novo no mérito, né? Demonstrando ponto a ponto qual é o motivo do seu descontentamento, ok? E esse é o recurso de revista. Se eu estivesse na sala com vocês, eu mostraria para vocês um modelo. Como eu não estou, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês um modelinho. Vou tentar tirar o nome das partes, o número do processo, né, de um que eu já fiz e que inclusive já foi julgado. Mas eu vou mandar para vocês um modelinho para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é feito um recurso de revista. Beleza? Só para a gente finalizar, que esse vídeo já está ficando muito longo, mas já estamos também finalizando a aula, algumas situações interessantes sobre recurso de revista para falar com vocês é que a gente tem aqui no artigo 896-A, né, uma situação bem parecida com aquela ideia da transcendência, demonstração de transcendência do STF nos recursos extraordinários, né? Aqui também nos recursos de revista, como eu falei para vocês, o TST não se foca no fato de estar resolvendo uma questão individual. Não, os recursos de revista eles se prestam para a uniformização de jurisprudência brasileira, né? São casos que realmente tenham repercussão muito além de um caso individual. Então, o caso para ser aceito como recurso de revista, ele tem que ter essa transcendência. Transcendência em que sentido? Ele não pode ser um caso que vai resolver só uma lide. Ele tem que ser um caso que ele possa ser modelo para a solução de várias lides, certo? Então, a gente tem aqui o artigo 896-A com essa previsão. Ó. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Eu sempre indiquei que no recurso de revista, o advogado fizesse, dentro daqueles tópicozinhos lá que eu falei para vocês do cabimento, separasse um subtópico para falar justamente da transcendência e demonstrar isso para o TST. Né? Não é um requisito que a lei traga como necessário de constar no recurso de revista, mas é um requisito que a lei demonstra que o TST tem que analisar. Então, se tiver no seu recurso de revista, para você ajudar o TST a entender o porquê que é tão importante julgar o seu recurso, melhor. Né? Se eu não me engano, tem até algumas decisões mais recentes que não estão conhecendo recursos de revista que não tenham esse tópico para falar da transcendência. Então, o ideal é realmente abrir um tópico só para falar desse artigo 896-A, e ele vai, inclusive, dizer quais são os indicadores de transcendência para facilitar a sua vida. Né? Por exemplo, o que seria uma transcendência econômica? O elevado valor da causa. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do TST. Social, a postulação por recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Enfim, se você der uma lidinha aí, você vai ver que existem os indicadores aí de transcendência para você poder usar na hora de fazer o seu subtópico para falar desse assunto, né? Facilita para caramba, inclusive. E o parágrafo 2º, né, diz o seguinte: poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar a transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado, certo? Então, vejam que essa alteração aqui desse parágrafo 2º foi com a reforma trabalhista, inclusive, né? E o recurso de revista que não demonstrar a transcendência está sendo interpretado, como eu falei para vocês, em alguns lugares, como o recurso de revista que não conste um subtópico falando sobre isso. Então, mesmo antes da reforma trabalhista, eu sempre indiquei que as pessoas, quando fossem fazer recurso de revista, já trouxessem esse subtópico. Agora, com a reforma trabalhista, com muito mais razão, certo? E aí, vejam bem, se por acaso o recurso não for conhecido, o seu recurso de revista não for conhecido lá no TST, tá? Aqui tem uma diferença interessante. Eu coloquei para vocês o material aí da admissibilidade dupla do recurso de revista, né? Estou até trocando de assunto já. Se o seu recurso de revista não for conhecido pelo presidente do TRT, que é para quem a gente vai encaminhar o recurso de revista, né? Se ele não for se o seu recurso de revista não for conhecido pelo presidente do TRT,
você vai ter que fazer agravo de instrumento para fazer o seu recurso de revista subir para o TST. Agora, se o seu recurso foi conhecido pelo presidente do TRT, subiu para o TST, está na mão do relator, e o relator negou o segmento de maneira monocrática sobre o seu recurso, aí você não vai fazer agravo de instrumento, porque o processo já está no TST. Só que ele foi julgado por um relator apenas, ele deveria ser julgado pela turma. Como o relator denega segmento de maneira monocrática, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente fazer um agravo interno, um agravo regimental, certo? Mesmo prazo, 8 dias também. Mas é um agravo que você faz para a própria turma do TST julgar, né, aquele caso, para que a própria turma reverta, né, o seu pedido nesse sentido, para que ela reverta o entendimento do relator, conhecendo o seu recurso e depois julgando. Tá? Então tem essa diferença. Uma coisa é você não ter o seu recurso encaminhado ao TST. Nesse caso, agravo de instrumento. Outra coisa é você não ter o seu recurso conhecido pelo relator. Nesse caso, não é agravo de instrumento mais. Nesse caso, é agravo regimental. Beleza? É o agravo interno lá do CPC. Ok? Então, sobre esse agravo regimental, inclusive, quando a gente falar de agravo de instrumento, eu vou voltar a falar sobre ele, mas ele está previsto nos próprios regimentos dos tribunais. O próprio TST tem um regimento dele também, a hipótese de agravo regimental, para aí você ver como que funciona, né, a parte, vamos dizer assim, a parte mais burocrática do recurso, né, quais são as formalidades, tudo isso tem no próprio regimento do TST. Beleza? Sobre os efeitos, né, recursos de natureza especial e extraordinária no Brasil têm efeitos meramente devolutivos. Tá? Os efeitos são meramente devolutivos. O efeito suspensivo ele tem que ser requerido, tá? Na forma do artigo 1029 do parágrafo do artigo 1029, parágrafo 5º do CPC de 2015. Tá? Então, a gente tem até uma mudançazinha recente que teve na súmula 414 do TST. Essa mudança faz remissão a pedido de efeito suspensivo no TRT, mas obviamente também pode ser aplicado no TST. É admissível a obtenção do efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido para aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º. Né, que é a concessão de efeito suspensivo. Mas para ser concedido, você tem que pedir. Tá? Então, no recurso de revista, só vai ser concedido efeito suspensivo se você pedir e o relator ou o presidente, né, enfim, concedam. Tá? O efeito base, regra, é meramente devolutivo. E o efeito translativo, aqui tem uma curiosidade para falar para vocês. No recurso de revista, o efeito translativo ele não é aplicado da mesma maneira que é aplicado lá no recurso ordinário. Tá? Por quê? Porque, por mais que seja matéria de ordem pública, o efeito translativo é aquele que, como eu comentei para vocês, ninguém comentou nada de prescrição. O TRT pode aplicar prescrição? Pode, porque é matéria de ordem pública. Né? Então, assim, quando você tem esses casos que são matéria de ordem pública, incompetência absoluta, por exemplo, né? Qualquer matéria de ordem pública, os tribunais, em regra, eles podem julgar, e é chamado efeito translativo, mesmo que não tenha sido debatido em instâncias anteriores. No caso do recurso de revista, como ele exige o debate prévio do pré-questionamento, então o efeito translativo não tem a mesma aplicabilidade no recurso de revista. Então, por exemplo, se ninguém falou nada de prescrição e o recurso chegou no TST, o ministro do TST não vai falar de prescrição, mesmo que ele perceba que teve, porque neste caso não é matéria debatida anteriormente, não é matéria pré-questionada. Então, veja que a orientação jurisprudencial número 62 do TST fala exatamente isso. Olha, é necessário o pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. Quer dizer, imagina, você está com um caso que o julgamento era para ser julgado na justiça comum. Sei lá, um acidente de trabalho, você está entrando com uma ação contra o INSS na justiça do trabalho. É para ser julgado na justiça comum, acidente de trabalho em face do INSS. Né? Só que aí o juiz comeu mosca, o TRT comeu mosca, você vai fazer recurso de revista para alegar a incompetência absoluta. Você também tinha comido mosca. Você não debateu isso lá no TRT. Isso é uma matéria de ordem pública, incompetência absoluta, né? E aí, o TST vai aceitar isso por meio de recurso de revista? Não. Você vai ter que fazer ação rescisória. Certo?
Então, não tem jeito. Mesmo que seja matéria de ordem pública, se não houve pré-questionamento, o efeito translativo aqui não se aplica. Beleza? Um outro caso também aqui que foi trazido pela reforma trabalhista, o parágrafo 14, que é uma rejeição liminar do recurso, né, bem parecido com aquela ali da transcendência. O relator de recurso de revista poderá denegar seguimento em decisão monocrática nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto intrínseco de admissibilidade. Quer dizer, qualquer ausência de pressuposto de admissibilidade que o relator, e aí eu estou dizendo que o recurso já está no TST, que o relator perceber, ele pode simplesmente negar seguimento ao recurso. E aí ele vai julgar de maneira monocrática, vai caber o agravo regimental para que a turma julgue. Beleza? Então, não cabe direto o próximo recurso, não. Vai ser um agravo regimental para a turma poder julgar se realmente é o caso de não conhecer ou se é o caso de conhecer e ir para o julgamento do mérito. Beleza? Então, sobre o recurso de revista, basicamente isso mesmo que a gente tinha para falar. Recursos repetitivos que vocês viram lá no CPC vão ser aplicados da mesma maneira praticamente aqui no TST, tá? Os recursos de revista repetitivo também, tem os requisitos para você ter afetação, né? Tem que ser multiplicidade de recursos, questão de direito tem que ser igual, tem que ter transcendência, não pode ser só de algum caso, só de um pedacinho do país, tem que ser uma coisa que afete todo mundo, né? A transcendência a gente pode até ver, a gente pode até usar como base os indicadores que a gente acabou de falar, certo? E aí, uma vez que o recurso seja afetado, o recorrente não pode mais desistir dele e vai suspender todos os outros com idêntica matéria, né? O presidente mesmo do TST já vai determinar que os TRTs e os juízes do trabalho suspendam todo e qualquer processo que estejam discutindo aquela matéria afetada. E aí, inclusive, também é prevista na CLT a ideia do amicus curiae, se for o caso, né, para poder participar desse julgamento de recursos repetitivos. Beleza? Isso daí tudo no artigo 896b e artigo 896c da CLT. Eu trouxe aí de curiosidadezinha para vocês, mas a ideia e até a aplicação desse procedimento é basicamente a mesma do CPC, então não tem muito que a gente conversar sobre isso. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiveram, pessoal, sobre recurso de revista, eu peço que vocês me mandem lá no Classroom, tá? Que eu posso sanar para vocês. Qualquer coisa também podem mandar mensagem aí, vocês têm meu telefone, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.